A situação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, havia atingido um ponto crítico. Essa vasta área, que abriga um conjunto de 26 comunidades densamente povoadas, se transformou no que as autoridades consideravam o quartel-general nacional da facção criminosa Comando Vermelho, ou CV. A região não era apenas mais um território dominado pelo tráfico. Ela se tornou o cérebro das operações do grupo, um centro de comando de onde partiam ordens que impactavam a segurança em diversas partes do Brasil. Este domínio territorial representava uma afronta direta ao Estado, consolidando um poder paralelo com regras e leis próprias, ditadas pela força das armas. A decisão da polícia de agir não foi repentina. Foi o resultado de meses de investigações e monitoramento. Relatórios de inteligência apontavam que o Comando Vermelho estava usando a Penha como um porto seguro para suas lideranças mais importantes. Criminosos de alta periculosidade, procurados em outros estados como Pará, Amazonas, Bahia e Ceará, encontravam refúgio ali. Essa concentração de poder transformou a área em um epicentro de planejamento de roubos de carga, expansão territorial para outras favelas e coordenação do tráfico de drogas e armas em escala nacional. A polícia entendeu que qualquer tentativa de enfraquecer a facção precisaria atingir seu coração. Os alvos da mega operação eram claros e numerosos. A polícia tinha em mão cerca de 100 mandados de prisão para serem cumpridos. Esses mandados não visavam apenas os traficantes locais que atuavam no dia a dia do varejo de drogas. O foco principal eram as lideranças, os chamados matutos, criminosos de outros estados que vinham ao Rio para receber treinamento, armas e ordens diretas da cúpula do CV. A operação, portanto, não era apenas uma ação de retomada de território, mas uma tentativa estratégica de desarticular a cadeia de comando da organização criminosa em sua origem, cortando a cabeça da serpente. As comunidades envolvidas, como a Vila Cruzeiro, o Morro do Alemão e outras áreas que compõem o Complexo da Penha, viviam sob um estado de tensão constante. Para os moradores, a presença ostensiva de criminosos armados era parte de uma rotina brutal. A chegada da polícia, embora esperada por alguns como uma solução, também trazia o medo do confronto, do tiroteio e da violência que inevitavelmente explode quando duas forças armadas se encontram. A vida de milhares de famílias ficaria mais uma vez no meio do fogo cruzado, um reflexo da complexa e trágica realidade da segurança pública no Rio de Janeiro. Batizada de Operação Contenção, a ação policial mobilizou um efetivo impressionante. Cerca de 2.500 agentes das polícias civil e militar foram convocados para a missão, tornando-a a maior operação do gênero nos últimos 15 anos na cidade. A magnitude da força empregada demonstrava a seriedade com que as autoridades encaravam a situação. A estratégia envolvia cercar completamente os complexos da Penha e do Alemão para impedir a fuga dos criminosos, enquanto equipes táticas avançavam pelas vielas e becos. Era uma demonstração de força do Estado, uma tentativa de mostrar que nenhum território estava permanentemente fora de seu alcance. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, teve um papel central e de liderança nos avanços em terreno. Conhecidos por seu treinamento rigoroso e por atuarem nas situações de maior risco, os Homens de Preto foram a ponta de lança da operação. Sua missão era entrar nas áreas mais perigosas, onde a resistência armada era mais intensa, para neutralizar as lideranças e desmantelar os pontos de defesa dos traficantes. A presença do BOP sinalizava que o confronto direto era esperado e que a polícia estava preparada para uma batalha em larga escala, utilizando seus recursos mais especializados para garantir o cumprimento dos objetivos traçados. O objetivo principal, como o nome contenção sugere, era frear a expansão territorial do Comando Vermelho e desmantelar seu quartel-general. Além de cumprir os 100 mandados de prisão,
A polícia buscava Media Group, apreensão de armas de grosso calibre por policiais exibindo armas e drogas apreendidas durante Operação Stock Distribute Equally, apreender armas de grosso calibre, drogas, e prender os chefes que coordenavam as atividades da facção a partir daquela base. A operação era, em essência, uma resposta direta ao fortalecimento do grupo criminoso, que vinha ampliando sua influência e desafiando abertamente o poder público. A meta era causar um prejuízo financeiro e logístico tão grande que a organização levasse muito tempo para se recuperar. A complexidade da operação exigiu uma coordenação precisa entre as diferentes forças policiais. Enquanto a polícia militar, com seus batalhões de área e unidades especiais como o BOP, focava no confronto direto e na ocupação do território, a Polícia Civil atuava com suas equipes de investigação para identificar e prender alvos específicos com mandados de prisão. Veículos blindados, conhecidos como caveirões, foram usados para abrir caminho pelas barricadas e proteger os policiais durante os avanços. A estratégia era multifacetada, combinando inteligência e força bruta para sufocar a capacidade de reação dos criminosos. O dia 28 de outubro de 2025 começou com o som de helicópteros e rajadas de tiros ecoando pelos morros. Os confrontos foram imediatos e extremamente violentos. Os criminosos não esperaram passivamente pela chegada da polícia. Posicionados em pontos estratégicos no alto das comunidades, eles receberam as forças de segurança com um intenso poder de fogo. Utilizando fuzis de assalto, os traficantes tentaram impedir o avanço dos policiais, transformando as vielas e lajes em verdadeiras zonas de guerra. A resistência foi feroz, demonstrando o nível de preparação e armamento que a facção possuía em seu principal reduto. Uma das táticas que surpreendeu as autoridades foi o uso de tecnologia pelos criminosos. Drones foram adaptados para se tornarem armas, sendo utilizados para arremessar pequenas bombas e artefatos explosivos contra os policiais que avançavam em terreno. Essa inovação tática mostrou a capacidade de adaptação do crime organizado, que busca constantemente novas formas de enfrentar as forças do Estado. Imagens captadas pela própria polícia mostraram traficantes fortemente armados se movimentando pelos telhados e usando a geografia acidentada do morro a seu favor, dificultando a progressão das equipes táticas e aumentando o risco para os agentes. Do lado da polícia, o BOP utilizou suas táticas clássicas de progressão em área de risco. Os policiais avançavam em equipe, usando escudos balísticos para proteção e aproveitando cada esquina e muro como abrigo. A progressão era lenta e metódica, com o objetivo de minimizar as baixas e garantir a segurança dos agentes. O uso de veículos blindados foi fundamental para romper as barricadas feitas de trilhos de trem e blocos de concreto, permitindo que as tropas chegassem a locais que, de outra forma, seriam quase inacessíveis sob o fogo intenso dos criminosos. O confronto foi um embate direto entre a guerrilha urbana do tráfico e as táticas de combate do Estado. Em meio ao caos, a fuga se tornou a única opção para muitos criminosos. Imagens aéreas flagraram a debandada de dezenas deles. Cerca de 83 homens armados foram vistos correndo em direção à mata que cerca o complexo da Penha, tentando escapar do cerco policial. Esse movimento mostra tanto a eficácia do cerco em algumas áreas quanto a dificuldade de controlar um território tão vasto e com tantas rotas de fuga. A mata se tornou um segundo campo de batalha, onde equipes do BOP e outros policiais realizaram buscas para capturar os fugitivos, prolongando a tensão e os confrontos por várias horas. O saldo da Operação Contenção foi devastador, marcando-a como a mais letal da história do Rio de Janeiro, superando até mesmo a trágica operação no Jacarezinho, em 2021. O número oficial de mortos chocou o país. 121 pessoas perderam a vida. Desse total,
117 foram identificados como suspeitos de envolvimento com o crime, e 4 eram policiais que tombaram em serviço. A violência do confronto deixou um rastro de sangue que reacendeu imediatamente o debate sobre os métodos e as consequências das políticas de segurança pública baseadas no confronto armado em áreas densamente povoadas. Entre as vítimas fatais estava o 3º sargento do BOPE, Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, cuja morte gerou grande comoção. Sua última troca de mensagens com a esposa, onde ele pedia "continua orando", humanizou a tragédia e expôs o drama vivido pelas famílias dos policiais que saem para missões de alto risco. Além dos mortos, a operação resultou na prisão de 81 pessoas, incluindo um homem apontado como operador financeiro de um dos chefes do CV. Foram apreendidos 10 fuzis, pistolas e motos. No entanto, o alto número de mortos ofuscou os resultados de prisões e apreensões, tornando-se o principal legado da ação. O impacto da operação foi muito além dos números. Ela escancarou a realidade de uma guerra que não tem fim à vista. Para as autoridades, foi uma ação necessária para desarticular o centro nervoso da maior facção do Estado. Para os críticos e defensores dos direitos humanos, foi um massacre que vitimou dezenas de pessoas, colocando em xeque a proporcionalidade do uso da força. A alta letalidade levantou questionamentos sobre a estratégia de abater em vez de prender, e se o resultado final justifica o custo humano, incluindo a vida de moradores inocentes que ficaram no meio do fogo cruzado, como os 3 feridos por bala perdida. A Operação Contenção se tornou um marco histórico, não apenas pela sua escala e violência, mas pelo debate que provocou. Ela forçou a sociedade e o poder público a encararem, mais uma vez, a difícil questão: qual é o caminho para a paz no Rio de Janeiro? A estratégia do confronto direto, que produz operações cada vez mais letais, é a única solução? Ou existem alternativas que possam combinar inteligência, ação social e policiamento para desmantelar o poder do crime sem transformar as comunidades em campos de batalha? A resposta para essas perguntas continua em aberto, e o Complexo da Penha, marcado por mais este episódio trágico, permanece como um símbolo dos desafios gigantescos da segurança pública no Brasil.